Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 34 minutos, horário de Brasília, do dia 17 de maio de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente ao vivo dos nossos estúdios aqui do Rio de Janeiro, ele, o Abertura do Mercado, a abertura de Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado ao longo do dia de hoje, sabendo do cenário macroeconômico, das commodities, das bolsas internacionais, o que tem de notícia que pode abalar ou que pode trazer aí um alívio para o mercado de uma semana pesada de queda dessa. Todos esses detalhes vocês vão ter a partir de agora, resumido, mastigado, para que a gente caminhe juntos, firmes e fortes aqui nessa trilha da liberdade financeira. Então, vamos a partir desse momento agora. Eu agradeço a cada um dos grupos lá do Facebook que aceitam essa live, compartilham, que curtem, a galera que se junta aqui, que vai somando para trocar experiências. Bom dia, meu amor, que bom que você está presente. Bom dia para todos aí que se conectam, tudo certinho, vídeo e áudio bons. Grande abraço, Economia Plural, grande Julião, grande abraço aí, galera lá, Marcelão, Serjão, um abraço a todo mundo, os investidores mais, a cada um dos grupos, Alfonso, pessoal do Business Brasil, Day Trade para iniciante, Bolsa de Valores, Mercado de Ações e Futuros, todo mundo, galera, vamos juntos, beleza? Vamos falar de mercado então a partir desse momento, agradecendo as curtidas, comentários e compartilhadas. Não também, antes de a gente começar, pedir para que você acesse lá no YouTube da Mais Money. Vai lá, ativa, dá um joinha, se cadastra, recebe ali as atualizações que a gente tem no canal do YouTube, também no Facebook da Mais Money, que a gente tem vídeos ali de renda fixa, tem umas coisas bem bacanas, e no LinkedIn do Márcio Lorega, para vocês verem nesses outros cantos, só aqui no Márcio Lorega no Facebook, beleza? Então, vamos lá, né? Pessoal, índice futuro batendo aí nesse exato momento, 0,51% de baixa, sinalizando mais um dia que pode fazer o fechamento de semana negativo. Lembrando que semana esta está aí batendo praticamente aí quase 5% de queda. E o mês também está, até o momento, batendo aí uma chinelada de... A semana está especificamente 4,49. O mês batendo 6,57, como eu trouxe ontem, isso mesmo, 6,57. Então, a gente tem esses dois cenários complicados, um fechamento de semana bem tenso, em que nós tivemos aí somente um dia de alta, terça-feira, que a gente subiu 0,40, e aí, anteontem, deixou o potencial de que poderia realmente recuperar, mas ontem azedou tudo, arrebentou-se tudo para baixo, o receio dessa forte azedada aí entre relação de Estados Unidos e China possa realmente pôr fim aí às negociações por um acerto nessa guerra comercial, somadas questões nossas internas, questões políticas, questões econômicas, tudo que tem direito, todo mundo olhou para o lado do copo vazio, o cenário mais tenso, projeções cada vez sendo colocadas para baixo em relação a PIB, em relação ao que pode acontecer no Brasil, o pessoal aguardando ansiosamente a reforma da Previdência que está morgada, tem as questões de ministérios que possam vir a voltar, e aí se voltar pode causar crime de responsabilidade fiscal, pecular, enfim, tem o peculato do filho do Flávio, do filho do Bolsonaro, que vai ser investigado, tem muita coisa aí para respingar ou para causar um pouco de desconfiança, um pouco de tensão e principalmente aversão a risco. Então, azedamos tudo ontem. Hoje, o mundo, digamos, está junto nessa onda do Brasil. Ontem não, ontem eles estavam positivos, hoje já estão olhando também com um viés um pouco mais negativo, com as grandes questões das tensões comerciais, não tem nada a ver com o Brasil, mas tensões comerciais. E aí, soma-se lá fora, com aqui a gente está com essa projeção aí negativa, pelo menos para a abertura. Vamos ver se vai continuar assim. Não tem, até o momento, algum catalisador positivo para reverter esse quadro. Se surgir ao longo do dia, beleza. Aí tem os fundos de suporte que eu vou passar para vocês.
de Bovespa, onde ele pode dar uma segurada para tentar alguma reação, e também fundos mais baixos para vocês se orientarem aí com possíveis cenários de queda de Bovespa e até mesmo aproveitar operações que podem surgir com alguns ativos, beleza? Então, no resumo da ópera, negativo aqui, negativo mundialmente. Precisamos de algum catalisador para reverter esse cenário. A faca ainda não bateu no chão. Vamos esperar. Pode ser que aconteça ao longo do dia. Não está com cara, mas vamos ver se surgiu alguma coisa. Fechado? Falando dos mercados aí sim, internacionais, como é que eles estão rodando, depois a gente adentra a fundo com as notícias, até que não tem muita coisa diferente do que foi ontem não. Para a gente dar uma atualizada aqui para vocês. Falando, grande Bruno, seja bem-vindo, falando dos mercados aí, como eles estão rodando no mundo. Estados Unidos, S&P 500, 0,72% de baixa, Dow 30, 0,73% de queda, Nasdaq 1% de baixa. Falando aí do S&P 500 VIX, índice do medo, 8,5% de alta nesse momento, batendo aí 16,58 pontos, dando uma boa subida, o que deixa aí o cenário um pouco mais azedo, um nível de aversão a risco maior nos mercados internacionais, e aqui a gente está seguindo essa leva. Falando de mercados europeus, DAX da Alemanha, grande DAX, seja bem-vindo! Falando de DAX da Alemanha, 0,97% de baixa, FTSE C na Inglaterra, 0,43% de queda, CAC 40 da França, 0,59% de baixa. Eurostoxx 50, conglomerado da média dos mercados europeus no dia de hoje, até o momento, 0,73% de queda. Entrando no cenário dos mercados asiáticos, Nikkei 225 no Japão, 0,89% de alta, já encerrou seus trabalhos por lá. Falando de Xangai na China, 2,48% de queda. Índice quase queria um trava-língua agora. O índice Shenzhen, lá na China, 3,15% de queda. E China A50, 1,90% de baixa, que deixou aí o cenário asiático bem azedo. Esse cenário, vou falar para você já o cenário aí de próximo suporte de Bov, esperar o desmontar a posição. Olha, vou ser bem sincero a você, Jax, dependendo do nível onde você comprou os papéis, ou se foi posição em questão de índice futuro, mas digamos, creio eu que seja papéis. Você montou uma posição em papel, dependendo do nível que você comprou e o quanto que você está tomando de pancada, se segurou até agora, eu vou passar para você alguns suportes. Se você está no sentido de tipo, Márcio, já desmontei um pedaço, procurei aguardar, ou então não, comprei ontem, comprei anteontem, mas aí desandou, o negócio acabou caindo mais, eu estou com medo, não tinha stop. A gente precisa avaliar, principalmente, para qual tempo você está comprando esse ativo. Você comprou ele para fazer ganho de curtíssimo prazo, questão de 1, 2 dias ou no mesmo dia. Se você está comprando visando o futuro, visando o longo prazo, ou propriamente você falou, Márcio, eu entrei, não tinha meta de ganho, nem de perda, nem de nada, simplesmente eu entrei e aí estou de olho, estou aguardando o que pode acontecer. Me passe se feedback, pode falar aí, pode escrever aí nos comentários agora, que a gente vai conversando, beleza, meu camarada? Então fica à vontade, vamos lhe dar um suporte, literalmente, que não seja o suporte de Bovespa, é um suporte para lhe orientar aí nesse caminho, fechado? Então a gente teve um cenário um pouco mais complicado internacionalmente, como eu já comentei, uma azedada com essa questão lá dos Estados Unidos, dar uma peitada na Huawei com o 5G, colocar na lista negra, a China falando de comprometimento dos Estados Unidos, que tudo que está acontecendo, todos esses atritos comerciais estão afetando a economia chinesa, mas que isso eles estão falando de que é controlável e que medidas podem ser adotadas quando necessário para manter as operações econômicas dentro de uma faixa razoável. Show de bola, falou longo prazo, maravilha, campeão. Vamos trocar ideia já aqui no vídeo. Após essa questão da Huawei, a China, como eu falei, ela precisa, ela está cobrando praticamente dos Estados Unidos uma sinceridade nas negociações, não adianta nada levar um grupo de negociadores para lá se eles não estão com vontade de negociar ou tipo, falar que está tudo bem e dar uma sapatada. Estados Unidos também acusa isso, diz que estava tudo certo e aí a China deu para trás. Então, ainda temos aí mais questões para serem resolvidas
e que, creio eu, no dia de hoje, salvo alguma coisa muito maravilhosa, não, eu tive um sonho e aí ficou tudo bem, aí a coisa pode, digamos, caminhar para um cenário melhor. Enquanto não tem isso, a gente fica com esse momento mais azedo com relação aí à relação entre Estados Unidos e China. E isso está afetando China, isso está afetando os Estados Unidos, isso afeta o mercado europeu, isso afeta todo mundo. Então, seria de bom tom, minimamente, que eles definam. Ou vão se acertar agora, ou vão esperar realmente a reunião lá, a G20, para trocar ideia. E não ficar nessa troca de farpas, nesse guerre-guerre, quem tem mais força, quem tem menos força, você está errado, eu estou errado, então está todo mundo errado, está todo mundo certo. São pontos de vista. Precisavam ser conversados, mas acho que internamente, não ficar aí. Vou agora para a mídia falar que eu não gostei. Agora eu vou dizer que eu gostei. Parece mais coisa de criança, né? E não de líderes de países. Mas, dando uma sequência aqui no que nós temos, falando de commodities, nesse momento a gente vê o ouro 0,85% de queda, 1.283 dólares e 75 centavos. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, 0,32% de alta, 72 dólares e 85 centavos. Petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, 0,73% de alta, subindo também, 63,34%, com essa questão de aumento das tensões que a gente vê aí internacionalmente, o negócio ainda não está 100% arrumado, né? E aí está pesando, exatamente, era para pesar negativo, porque a gente tem um cenário de que pode levar aí a uma desaceleração econômica, mas a gente vê aí de que também os conflitos entre Estados Unidos e Irã acabam superando aí as expectativas dessa menor demanda com a guerra comercial. E por isso a gente está subindo aí com o petróleo. Falando de minério de ferro, subiu para chuchu. Minério de ferro nas bolsas aí, lá no mercadoria de Dalian, na China, os contratos futuros para setembro fecharam com 5,37 de alta, 707 yuans por tonelada, mas subiu igual um foguete. Vale vai subir fortemente hoje? Não, porque ela é o motivo dessa alta. Como assim? O minério está subindo por causa desses problemas que tivemos na barragem, possível novo rompimento agora com uma outra. E aí você já começa a precificar uma possível pouca oferta de minério no mercado e por isso puxa. Então, subiu o minério não é porque o cenário está maravilhoso, o minério de ferro, é só pela questão do receio do que pode acontecer com a Vale, se realmente aí houver uma falta de abastecimento ou não conseguir cumprir, entregar a meta, e aí o minério já está subindo por conta. Então, não é o melhor momento nem o melhor cenário. Pode ajudar uma recuperação, digamos, a própria notícia, gerar esse aumento do minério, que isso gera uma possível recuperação na Vale? A gente está falando de mercado. Tudo pode acontecer, mas o viés que a gente tem é negativo para o mercado, é negativo principalmente para a Vale, e isso aí não deve auxiliar tanto ela assim. Pode auxiliar outras, como a gente vê aí CSN, Gerdau, Usiminas, com essa questão de aumento de minério de ferro, pode levar as siderúrgicas a prepararem até um novo aumento no preço do aço. E a gente viu que a CSN já saiu na frente, por isso ela deu aquela corrida aí ontem, para começar a reajustar os preços. Só para você ter uma noção do quanto pode ser aumentado, uma faixa de 10 a 12,25% a partir já de 1º de junho. Então, por isso, a gente deu aí aquela caminhada positiva com a CSN ontem e segurou a onda com Usiminas, Gerdau Metalúrgica, e ficou negativo com a Vale. Falando de vergalhão de aço também subiu 48 yuans a 3.771 yuans por tonelada. Falando de criptomoedas e dólar nesse momento subindo 0,52%, sabe a quanto? 4,0675, é isso mesmo, galera, rompendo a barreira de R$ 4,05 e vamos ver até onde pode parar. Será que vai buscar os 4,13 que foi comentado lá pelo Morgan Stanley? Vamos ver. Não necessariamente hoje, né? Espero que nem aconteça, senão a gente vai ter um cenário de deterioração gigante no nosso mercado. Se isso acontecer, aconteça paulatinamente. E que a galera consiga também aproveitar, a galera do Forex aí, fica esperta e atenta aí com esses rompimentos de resistência para se posicionar. E também ficar de olho no suporte para não deixar o negócio degringolar, né? E o Bitcoin, 7,64 de baixa, parece que vai voltando aí a um nível de queda, 7.214 dólares, até porque
todas as especulações fomentadas foram negadas, então não teve uma notícia concreta para sustentar a alta e está dando essa realizada no dia de hoje. Falando de Petrobras, falando de papéis, notícias para ativos, a gente viu aí Bolsonaro comentar que pode rever a política de preço da estatal, mas, perdão, sem prejudicar a própria empresa. Vamos ver como é que isso pode ser feito, né? Que algo maravilhoso permeia a mente de todos os catedráticos do governo para não arrebentar a Petrobras e ao mesmo tempo manter aí uma questão de um preço de gasolina baixo. Ele falou que, lógico, se a gente puder rever isso aí sem prejuízo para a empresa, sem problema nenhum. Às vezes a política pode ter algum equívoco. Vamos ver, porque ele está falando de algo que a gente já sabe. O preço internacional está subindo, a Petrobras tinha colocado aquela taxa e vejo eu, receio de uma possível greve. A princípio, se reajustar a gasolina, ok, mas se reajustar diesel pode ter problema. Cartão do caminhoneiro deve entrar em funcionamento aí, se não me engano, hoje ou na próxima semana, com a BR Distribuidora. Vamos ver como é que isso também vai rodar, como é que isso vai ser aceito, mas vamos ficar atentos com os passos aí da Petrobras nessa questão. E com relação à guerra de maquininhas, aí também a notícia, a gente viu aí a corretora Safra jogando o preço para baixo da Cielo, saindo de 12 para 8, mantendo aí uma visão, um rating neutro para ela. Por causa dessas guerras aí, cada uma buscando vai descendo a ladeira no lucro para tentar ganhar em market share, espaço no mercado. Vamos ver como é que esse negócio vai rodar. Já falei para vocês de Vale, agora Gol, importante, mexendo aí com Gol, Azul, Bianca, dando todo mundo. O Globo destacou aí na delação premiada do Henrique Constantino, que foi um dos acionistas da Gol, que a empresa, juntamente com a Latam, com a Azul e com a Bianca, tinham formado um fundo de 2,5 milhões de reais destinados à Caixa 2 dos parlamentares. Vamos ver o quanto que isso vai abalar aí o setor de aviação e principalmente as questões de credibilidade. Está surgindo tudo que tem direito de negativo, né? E que aconteça tudo também realmente para que se resolva e a gente tenha um cenário mais limpo mais à frente. Bom dia, rapaz! Seja bem-vindo, beijo no coração, obrigado pela participação. Falando de dados econômicos que vão sair no dia de hoje, 11 horas a gente tem sentimento do consumidor norte-americano, é o único dado relevante que tem para sair dos Estados Unidos no dia de hoje. Tem expectativa de vir a 97,8, acima de 97,2. Pessoal, na previsão, querendo ver o mercado com um olhar um pouco melhor. Vamos ver se isso confirma, se não deteriorou com esses problemas recentes. Agora sim, já que vamos falar de mercado, vamos falar de Ibov. Falando de Ibov, suportes aí que nós temos. Ontem nós fomos ali a 89.700 de suporte, a mínima do dia, suporte nesse momento, que pode ser sustentado até a região de 89.500. Se a gente perder 89.500, a gente pode voltar aí para 88.700 pontos e depois 88.300, 88.200, onde está a média de 200 no gráfico diário, que não está plana, então não garante também 100% que seja o fundo do mercado. E aí o cenário mais conturbado de todos aí no rebatimento do Fibonacci que eu coloquei, se a gente realmente vir a perder e confirmar a perda dessa região de 88 mil, estou arredondando, a gente pode voltar até para 86.500, 86.700. Fechado? Então esse é o cenário que nós temos para baixo. Para cima, precisamos pelo menos rodar acima de 91.700, começar a olhar com bons olhos, mas a ideia seria ficar acima de 92,5 para olhar a briga com a média de 20 e de 8 períodos, que está em 93.000 e 94.500 hoje. Márcio, o que você me recomenda agora, nesse momento? Como você está visando longo prazo e não curto prazo, você está olhando pontos mais à frente, não sei qual é o ativo também, mas como você está olhando longo prazo, aguarde um pouco, segure um pouco sua posição e veja pelo Ibovespa, quando tiver o fundo montado, você, se ainda tiver mais recursos, você pode começar a pensar em fazer novas posições. Que a ideia de longo prazo é você sempre procurar comprar em níveis mais baixos, porque você deve ter dado uma estudada no ativo, deve ter olhado o balanço, deve ter dado uma levantada historicamente em questão de preços, onde que é o melhor momento, o melhor ciclo de crescimento para esse papel no ano,
Então, com tudo isso monitorado, eu espero que você tenha feito essa análise para montar essa visão de longo prazo. Aí sim você pode repor, montar posições, ficar fazendo compras pontuais para ver, deixar esse ativo rodar o que você espera no longo prazo, que eu também não sei qual é o horizonte. Mas, porque diferentemente do norte-americano, que olha a longo prazo realmente como 15, 20 anos, o brasileiro, na maioria das vezes, olha a longo prazo como um ano, 6 meses, e aí não é longo prazo. É médio para curto prazo, vamos botar assim. Então, também são outros detalhes que, se você quiser, você pode falar comigo ali no Messenger, chamando o pessoal, ou botando nos comentários e a gente vai trocando ideia. Fechado, campeão? Então, essa é a orientação. Segura um pouco, veja os suportes, vai assistindo aqui as lives, até onde pode segurar o mercado. Todo dia fala aqui abertura e fechamento. Então, tem conteúdo aqui para você se orientar, se balizar e depois, querendo aí dar uma olhada no ativo, bota ele aí que eu falo graficamente dele. Fechado, campeão? Falando agora de outros papéis, 9 horas e 55 minutos, faltando um pouquinho aí para a gente abrir os nossos trabalhos do dia de hoje. Vamos falar de Gol. Gol 4. O ativo nesse momento já tem venda aí, já estão... rapaz, que beleza. Vamos lá, Gol batendo R$20,98, que foi o seu fechamento. Tá querendo abrir levemente em alta, 21,18. Vamos ver se ela aguenta esse tranco para abrir nessa região e nesse nível. Se conseguir abrir nessa faixa, Márcia, compra, vamos para cima? Não, porque a gente está com um cenário baixista ainda e o dólar está subindo para chuchu e a Gol tem dívida atrelada em dólar. Então é mais atenção ainda. A gente pode... Justamente, rapaz, vocês viram aí, o Easter Egg que eu coloquei, que pode ser o que baliza uma recuperação de mercado no dia de hoje. A camisa amarela de volta. Vamos ver se ela traz aí pelo menos um conforto, um sinal de fundo para a gente caminhar positivo nesse Ibov ou minimizar a perda hoje para já deixar o terreno montado para a semana que vem. Vamos ver, ela tá aí. Será que vai ser o talismã desse mercado? Vamos aguardar cenas nos próximos capítulos, Rodrigão. E com relação aí a Gol, perder 20,98, vai querer chamar 20,70 e 20,50. Perdeu essa ponta de 20,50, é R$20, R$19,50, R$19, onde está a média de 200 nesse momento no gráfico diário. Não tem ainda uma projeção de recuperação. Precisaria pelo menos passar de 21,37 para começar a olhar um 21,60, 21,70 e até quem sabe aí 21,70 para a gente olhar para a região de 22,10 e aí começar a olhar 22,40 para recuperar. Fechado? Outro papel que a gente vai comentar no dia de hoje é ela, né? Vale 3. Vale 3, papel aí 46,40, como eu havia já trazido para vocês preço ontem. Precisa aguentar esse tranco, ensaiar a recuperação, voltar pelo menos para a região de 47,20, aí é que é a briga, passar dessa faixa, dessa região de preço, que seria bem interessante para voltar a 47,70 e depois aí nos 48,30, onde está a média de 20. Passou de 48,30, a gente vê o ativo querer dar a corrida para a região de R$49, próximo disso, 48,90, 49, e depois caminhar rumo aí, a média de 8 está lá em 49,73. Parte de baixo, a gente tem na perda de 45,80 o papel querendo recuar para R$45,20, depois R$44,50. Combinado? Então, galera, são esses dois ativos aí para trazer para vocês. Querendo saber de mais alguns papéis, coloquem aí nos comentários, a gente fala a respeito. E vamos em frente. Não deixe somente ele contradizer e arrebentar no mercado, ele causar perdas. Tenha noção do porquê você entrou, como você entrou nesse mercado e os objetivos bem claros, sempre antes de entrar na operação. Para você não ficar alterando e ficar botando vela debaixo do seu computador para ver se as coisas caminham. Fé é bom, óbvio, mas o mercado financeiro não é o que somente resolve, não é mesmo? Você precisa ter um pouco mais de pé no chão, um pouco mais de tranquilidade para fazer as coisas caminharem. Ultrapar, Rodrigão, vamos lá, para a gente fechar a tampa. Ultrapar R$20,20, o que acontece para ela? Ela com esses R$20,20, ela não conseguindo aguentar o tranco, não conseguindo aguentar essa pressão aí dos R$20,20, se ela perder essa margem, o que pode acontecer com ela? Simplesmente
ela perdeu esses 20, 24, pode voltar para a região de 19,90. Depois 19,50 e 19,25, que foi o último fundo que remete lá a novembro de 2018. Então, atenção. Parte de recuperação para ela precisa aí, pelo menos, começar a correr e voltar para a região aí de R$20,70, passar de 20,70, 21 e depois 21,50, onde 21,50, 21,30, essa região onde está a média de 20 e de 8. Esses são os pontos aí para ultrapar, mas digo, ainda não está definido, está bem arrastado o papel, deve oscilar bastante. E aí, nesse momento, eu olho mais com viés baixista do que altista. Fechado, Rodrigão? Então é isso, galera. Grandíssimo abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente dia e até mais tarde o nosso fechamento. Tenham bons trades, a gente se fala o fechamento dessa semana, que espero eu que seja a última semana de maio pesada, que a semana que vem seja muito boa. Mas vamos ver, vamos deixar, o mercado está sempre certo, vamos olhar e deixar ele fluir e vamos aproveitar. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até mais tarde. Tchau!